Boa noite. Boa noite. Lava Jato. Justiça condena ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, e Fernando Baiano. Após protestos, o ministro Edinho Silva afirma que o país precisa quebrar o clima de pessimismo e intolerância. Fernando Henrique diz que Dilma deveria renunciar ou assumir os erros do governo. Humberto Costa, líder do PT no Senado, afirma que ex-presidente age como líder de torcida. E Alckmin oferece R$50 mil para quem tiver informações sobre as chacinas de Osasco e Barueri. O governo de São Paulo oferece recompensa de R$50 mil para quem der informações que ajudem a solucionar as chacinas que mataram 18 pessoas em Osasco e Barueri na última quinta-feira. Este é o maior valor já oferecido pelo programa de recompensa lançado em maio de 2014. O governo garante a segurança de quem der informações que levem à prisão de autores da chacina. Não é pelo Disque 181, não é pelo telefone, é pelo web denúncia. Total sigilo, terá uma recompensa de R$50 mil. A identidade será absolutamente reservada. Essa pessoa não será... o nome dela, a qualificação não será divulgada e o próprio recebimento disso não fica nem documentado para quem foi, só fica documentado que uma pessoa recebeu. Várias testemunhas foram ouvidas no final de semana e hoje o secretário de Segurança de São Paulo teve um encontro com delegados que trabalham no caso para reunir todas as informações. A principal linha de investigação é que o crime tenha sido uma vingança pelas mortes de um policial militar em Osasco e de um guarda civil em Barueri que aconteceram durante assaltos. A polícia já sabe que pelo menos 10 pessoas participaram da chacina em 3 grupos diferentes, mas ainda avalia se foi uma ação conjunta. De acordo com imagens de câmeras de segurança, testemunhas e a análise do armamento utilizado, foi possível concluir que 2 grupos agiram em Osasco. O primeiro com 4 pessoas em um carro prata, que fizeram 3 ataques seguidos, incluindo o mais violento dentro de um bar. O segundo com 2 pessoas em uma moto. O terceiro grupo agiu em Barueri com armamento diferente dos 2 primeiros. No final de semana, a Corregedoria da Polícia Militar e o Ministério Público entraram nas investigações. O laudo parcial da perícia técnica apontou o uso de armas calibre 380, 38, 9mm e .45. Algumas delas são utilizadas por forças policiais. Já há suspeitos, secretário? Nós temos alguns indivíduos que foram indicados, né? Então nós vamos seguir nisso para verificar exatamente se essas indicações podem virar realmente pessoas suspeitas. São policiais? Nós vamos aguardar as próximas diligências, porque agora qualquer informação a mais que isso pode atrapalhar a investigação, que não é obviamente o objetivo de ninguém. Denúncias podem ser feitas pelo site webdenuncia.org.br. O juiz federal Sérgio Moro condenou hoje à prisão o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, Fernando Baiano e o delator do presidente da Câmara dos Deputados, Júlio Camargo. Os 3 foram considerados culpados no envolvimento no esquema de fraude, corrupção, desvio e lavagem de dinheiro descoberto dentro da Petrobras. Moro condenou o ex-diretor da área internacional, Nestor Cerveró, a 12 anos e 3 meses de prisão. Fernando Baiano, apontado como operador do PMDB no esquema de corrupção, foi condenado a 16 anos e 1 mês de prisão. Na decisão, Moro afirmou que ficou comprovado o pagamento de R$54 milhões em propina sobre contratos de 2 navios sonda da Petrobras, a Cerveró e a Baiano. Já Júlio Camargo foi condenado a 14 anos de prisão, porém, devido ao acordo de delação premiada, deverá pegar 5 anos em regime aberto. Ele acusou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de receber $5 milhões em propina. Cunha não é réu neste processo. Como tem foro privilegiado, ele é investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Para o Ministério Público Federal, Camargo era representante de um estaleiro da Coreia do Sul e, a partir de 2006, pagou propina à diretoria
internacional da Petrobras, então comandada por Cerveró, para fechar negócios com a estatal. Cabe recurso à decisão. Dos 3 condenados, apenas Camargo não está na cadeia. Já o doleiro Alberto Youssef, que está preso e também era réu neste processo, foi absolvido. O juiz entendeu que faltaram provas sobre as operações de lavagem denunciadas pelo Ministério Público Federal. Já são 33 pessoas condenadas na Operação Lava Jato em sentenças do juiz Sérgio Moro de Curitiba. A lista inclui os ex-presidentes das construtoras OAS, Léo Pinheiro, e Camargo Corrêa, Danton Avancini, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef. Brasileiros foram às ruas ontem em 205 cidades em todos os estados e no Distrito Federal em protesto contra o governo da presidente Dilma Rousseff, do PT. As manifestações levaram mais pessoas às ruas do que as de 12 de abril, mas menos do que as de 15 de março, segundo a polícia e os organizadores. A PM estimou em 879 mil o total de manifestantes deste domingo. Em abril, foram 701 mil e em março, 2 milhões e 400 mil pessoas. Considerando os números dos organizadores, participaram 2 milhões ontem, 1,5 milhão em abril e 3 milhões em março. E segundo pesquisa do Instituto Datafolha, 85% dos manifestantes que estiveram na Avenida Paulista acham que a presidente Dilma deve renunciar ao mandato. Também, de acordo com o Instituto, 82% acham que a presidente deve sofrer impeachment. O Datafolha ouviu 1.335 pessoas entre meio-dia e 6 horas da tarde. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, disse que o país precisa quebrar o clima de pessimismo e intolerância. As declarações de Edinho foram dadas ao avaliar as manifestações de ontem contra o governo e após a reunião de coordenação política no Palácio do Planalto. Então, nós temos que combater esse ambiente que está sendo criado para que o Brasil volte àquilo que sempre foi a sua tradição, que é a convivência democrática com a diversidade de pensamento, com a diversidade de expressão, com a diversidade de opções. Mesmo reconhecendo o momento atual do país, Edinho avaliou que o sentimento do governo é de otimismo. É importante que os brasileiros acreditem no Brasil, é importante que o empresariado acredite no Brasil. As condições nós estamos passando nesse momento são condições de dificuldades, mas nós vivemos num país que tem todas as condições de superação e em breve nós estaremos colhendo os frutos das medidas que foram tomadas. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a reação do governo Dilma após as manifestações de ontem. O asfalto roncou pela 3ª vez em menos de 8 meses. A vontade das ruas é muito nítida, as pessoas querem ver Dilma Rousseff pelas costas. Objetivamente, só há 2 formas disso ocorrer. Ou a presidente renuncia, ou ela é retirada do cargo dentro das regras legais e constitucionais. E hoje não se vislumbram condições nem para uma coisa nem para outra. Dilma já disse que não renuncia, e os adversários dela não exibem nem unidade, nem motivos, razões objetivas para a aprovação de um impeachment. Significa dizer que o país terá de continuar convivendo com uma presidente da República de 1 dígito, aprovada por apenas 8% do eleitorado. E o que tem a dizer esta presidente? Bem, hoje, depois de uma reunião da coordenação política, reunião longa de quase 3 horas, veio a público o ministro Edinho Silva, da Comunicação Social da Presidência da República. O ministro Edinho Silva disse que a presidente respeita muito as manifestações, mas que vai continuar tocando a agenda dela. Pediu às pessoas que não sejam tão pessimistas. Disse que se o brasileiro confiar no Brasil, as coisas vão melhorar. Espremendo-se o que disse o ministro, verifica-se que o governo já não tem o que dizer. Aí chegamos ao ponto. O Brasil atravessa uma turbulência raríssima, uma conjunção de crise econômica e crise política. Isso não é uma coisa trivial. Para você ter uma ideia, para ficar muito claro, é como se você tivesse um avião bimotor e fosse informado de que há pane nos 2 motores. Você vê o avião perdendo altitude, a recessão neste ano deve superar os 2% do PIB, já se vislumbra uma queda na economia também no ano que vem. Você vê o avião caindo, perdendo altitude, e tudo o que a pilota tem a dizer é: senhores passageiros, não sejam pessimistas,
Você olha do lado e o copiloto é Renan Calheiros, brandindo uma agenda positiva. Atrás do copiloto, a sombra da Lava Jato. Recomenda-se que você verifique o cinto de segurança. Ele pode ser a única coisa que lhe resta. Boa noite. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirma que se a presidente Dilma Rousseff não for capaz de admitir erros ou renunciar, o país vai assistir à desarticulação crescente do governo e do Congresso. Segundo ele, as manifestações de ontem demonstram a persistência do sentimento popular de que o governo, embora legal, é ilegítimo e a renúncia seria um gesto de grandeza de Dilma. Na declaração pelo Facebook, Fernando Henrique também diz que o ex-presidente Lula contamina as condições de governabilidade de Dilma e que falta ao governo base moral, que foi corroída pelas falcatruas do lulopetismo. O líder do PT no Senado, Humberto Costa, classificou as declarações de Fernando Henrique Cardoso como um grave equívoco e uma demonstração de ressentimento e inveja. Disse também que revelam a pequenez política do ex-presidente, que age como líder de torcida. Costa declarou ainda que, abre aspas, se um governo que está mal avaliado e enfrentando uma crise econômica tivesse que renunciar, Fernando Henrique também deveria ter feito quando foi presidente, fecha aspas. O petista também afirmou que a pressão para a renúncia de Dilma Rousseff se deve ao fato da tese do impeachment estar perdendo força. A cidade de São Paulo já passou por muitas transformações, mas alguns exemplares de árvores centenárias sobreviveram a todas elas e seguem ajudando a contar a história da metrópole. Caminhar pelo Parque da Luz, na região central de São Paulo, é ter o privilégio de estar entre árvores centenárias. É um patrimônio incalculável para os paulistanos, porque uma árvore que cresceu numa época que a cidade, que a metrópole hoje de 20 milhões de pessoas, era uma cidadezinha de 30 mil pessoas, é realmente uma exceção, é realmente algo inacreditável. Alguns exemplares viraram cartão postal da cidade, como o velho xixá do Largo do Arouche. Acredita-se que o xixá do Arouche já tenha completado 140 anos. E o que falar então desta figueira na zona sul de São Paulo? Uma veterana que também é testemunha das transformações que a cidade não para de vivenciar. A Figueira das Lágrimas é considerada uma das árvores mais antigas de São Paulo. Já são mais de 200 anos de existência, segundo os pesquisadores. E são muitas as histórias envolvendo este patrimônio da cidade. A começar pelo nome desta bicentenária. Meus avós, meus pais, eles falam que aqui era a despedida, né? Do pessoal que ia para a guerra. Daí o apelido Lágrimas. Dizem também que Dom Pedro I, indo para o local da proclamação da independência, em 1822, passou debaixo de sua copa. Dona Yara, há 40 anos, cuida com carinho da velha árvore. Diz que já até brigou por ela. Foi quando o prefeito da época, Jânio Quadros, decidiu plantar uma outra figueira no mesmo terreno. Hoje as duas brigam por espaço. Uns falam que vão tirar, outros dizem que não tira, mas a histórica está morrendo. O presidente municipal do PT em São Paulo, o vereador Paulo Fiorello, informou por meio de nota que a sede do diretório foi invadida durante a madrugada. Segundo ele, nada foi furtado, apesar de terem vasculhado armários e gavetas. Fiorello disse que o caso foi registrado no Distrito Policial da Sé. Ele pediu agilidade na investigação e citou outros acontecimentos semelhantes envolvendo o partido, como o atentado à bomba ao Instituto Lula no início do mês. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. O alvo é e sempre foi Lula. O lado da rua que foi às ruas no domingo deixou isso claro. Fernando Henrique escancara isso. Hoje já julgou e condenou Lula com uma frase: o boneco vestido de presidiário. Não por acaso, o sigilo bancário de Lula e filhos foi vazado ilegalmente na véspera dos protestos. O que dirão Fernando Henrique e mídia se vazarem ilegalmente o sigilo bancário do Instituto, palestras e família de Fernando Henrique?
O juiz Moro diz que Lula não é investigado. Procuradores do Paraná, idem. Mas sigilos de Lula são vazados. Por quem e por quê? Porque Lula é símbolo diferente para a rua em suas duas mãos, a da direita e a da esquerda. Perplexo, paralisado meses pelo escândalo Petrobras, o lado esquerdo, enfim, começou a se mover junto com Lula. Para detê-los, apostam, é preciso deter Lula. Desejo e sonho martelado por milhões nas redes sociais e repetido na rua dominical é o Lula preso. Constatar o óbvio, a existência do desejo de destruir Lula provoca fúrias. Não se pode nem se deve dizer o óbvio, que há quem busque destruir Lula, seja como for. Lula será esmagado se existir a mais ínfima prova legal contra ele. Por ora, basta espalhar que existe. Repetir e repetir, seja fato ou boato, é o caminho para a desmoralização. Para milhões, Lula tem que ser destruído por ser um símbolo. Ele tornou-se, foi tornado, símbolo da corrupção. Para muitos outros milhões, queiram ou não, Lula simboliza a libertação, a ascensão. Lula deixou o poder com 87% de aprovação, visto como quem arrancou corações e mentes da secular senzala. Candidato ou articulador de uma frente, se ainda for símbolo, Lula pode decidir 2018 como decidiu desde 2002. Se tiver um centavo fora do lugar nos 27 milhões da sua empresa, Lula estará liquidado, destruído. Mas se tudo for legal e se isso se tornar um atestado pessoal, o risco atravessará a rua e mudará de mãos. Boa noite. A seguir, a crise de imigração na Europa, 49 corpos são encontrados em porão de barco clandestino. E atentado à bomba na Tailândia. Explosão em templo no centro de Bangkok mata 18 pessoas. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Na saúde, 6 milhões de pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com mais médicos, mais de 2.500 profissionais beneficiam 8 milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. E o Pronatec qualifica 1.400.000 jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398 mil famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse o nosso site. O governo federal lançou o Plano Safra. São mais de 216 bilhões de reais para apoiar a agricultura familiar e empresarial. O maior investimento da história do agronegócio brasileiro. É mais desenvolvimento para o agricultor familiar, para o médio e para o grande produtor, para as cooperativas e para a comunidade também. O Banco do Brasil é o maior financiador dos recursos do Plano Safra, porque é o Banco do Brasil. Nesta segunda, no Todo Seu. A consultora de imagem Bia Kawasaki fala sobre como apresentar melhor seus atributos profissionais através da roupa. Tem Mestres da Gastronomia. Um papo irreverente com o humorista Dinho Machado. O musical é com o cantor de pai brasileiro e mãe francesa e canta tudo. É o Fábio Jorge que está de volta. Não perca, nessa segunda, 10h30 da noite. Estou te esperando. Até lá. Oferecimento Bombril, os produtos que brilham como toda mulher.
A empresa de aluguel de veículos dos Estados Unidos cobra $100 mil do governo brasileiro referentes a serviços de transporte prestados durante a viagem oficial da presidente Dilma Rousseff à Califórnia em julho. Segundo o proprietário da locadora, o brasileiro Eduardo Marciano, a comitiva contratou 25 motoristas, 2 ônibus, 1 caminhão, 3 vans e 19 limusines. A assessoria de imprensa do Itamaraty confirmou que este pagamento não havia sido realizado, mas afirmou que estão sendo tomadas todas as providências para que ele seja feito o mais rápido possível. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Economistas do mercado de consultoria já trabalham mesmo com a expectativa que possamos ter recessão também no ano que vem. De acordo com o relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, a projeção média para a retração do PIB este ano foi a 2,01% e para 2016 a 0,15%, com inflação resistente, 9,32% este ano e 5,44% no ano que vem. Seria uma inflação meio mais baixa que agora, mas acima do que o Banco Central espera, que é 4,5%, o centro da meta. Isso deve manter os juros altos por um bom tempo, talvez até com algum ajuste adicional, caso surjam novas pressões, como um avanço mais forte do dólar. Em relação ao desempenho da economia, as projeções ainda podem piorar, já que não se vê no horizonte condições para uma mudança de cenário. Por mais que o governo esteja buscando um entendimento, a pressão política continua forte, com o risco de votações que possam comprometer ainda mais o ajuste fiscal e até a abertura de um processo de impeachment. A insatisfação popular, que ficou evidente das manifestações de ontem, mantém a fervura. Quanto ao andamento da economia, essa expectativa de 2 anos de recessão vem da previsão de consumo ainda fraco, assim como o desempenho de vários setores, desemprego em alta e baixo nível de investimentos. Situação que também tem relação com a baixa confiança dos consumidores e de empresários. O próprio governo agora admite a necessidade de recuperar a confiança e melhorar o andamento da economia para acalmar essa situação toda. Agora, fraco como está, será que consegue? O risco é tentar voltar com medidas populistas que comprometam mais a ainda deficiente reestruturação da economia. Para virar o jogo, o governo teria de mostrar competência e capacidade de articulação política que parece não ter. Enquanto isso, continuamos pagando a conta. Eu volto na quinta. Até lá. Uma bomba colocada numa motocicleta explode na frente de um templo hindu no centro de Bangkok, a capital da Tailândia. As autoridades confirmaram 18 mortes. A imprensa local fala em pelo menos 27 vítimas fatais e cerca de 80 feridos. Ainda não se conhece a autoria do ataque. A câmera de segurança capturou o momento da explosão. A bomba foi detonada numa esquina movimentada perto de hotéis de luxo, shoppings, escritórios e um hospital. Entre as vítimas há pelo menos 3 chineses e um filipino. A religião predominante na Tailândia é o budismo, mas existem vários templos hindus em Bangkok e o templo Erawan é um ponto turístico muito popular. Para o ministro tailandês da Defesa, o atentado tinha como alvo estrangeiros para atacar o turismo e a economia do país. No ano passado, o chefe do exército deu um golpe de Estado e assumiu o poder, derrubando um governo eleito. A União Europeia enfrenta a maior crise de imigração no continente desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Centenas de pessoas continuam chegando todos os dias em embarcações precárias, principalmente na Grécia e na Itália. 49 corpos encontrados no porão de um barco clandestino foram levados para a Itália. O navio norueguês atracou no porto siciliano de Catânia. Os 49 migrantes teriam morrido asfixiados pela fumaça do combustível. Os traficantes de pessoas cobram menos de quem se sujeita a viajar nos porões. Junto com os corpos, desembarcaram em Catânia mais de 300 pessoas resgatadas no mar Mediterrâneo. Em entrevista à televisão alemã, a chanceler Angela Merkel disse que a questão dos refugiados é uma das maiores preocupações que a Europa enfrenta neste momento, muito mais do que a crise grega e a crise da moeda única. Merkel defende uma política europeia comum de asilo e a necessidade de avaliação das situações nos países devastados de onde os migrantes saem. A Alemanha e o Reino Unido são os destinos preferidos pelos imigrantes por causa da economia mais consistente e da oferta de trabalho maior do que no restante da Europa.
O paulistano teve mais um dia quente e seco e sofre com a poluição que aumenta cada dia sem chuva. A boa notícia é que esta semana há chance de chuva, mas ela não deve durar muito. Vamos ver agora a previsão para todo o estado de São Paulo. A massa de ar seco que está sobre todo o estado de São Paulo finalmente começa a perder força a partir de amanhã. Mas mesmo assim, a terça-feira será mais um dia ensolarado e quente, com umidade do ar abaixo dos 30% em todas as áreas paulistas. Os termômetros ficam próximos dos 30 graus. Em Ribeirão Preto e também em Araraquara, amanhã máxima de 31. E quem estiver na praia vai poder aproveitar, já que em Santos a máxima fica em 30 graus. Amanhã aqui na capital, tempo firme com máxima de 28. Na quarta-feira, finalmente chove, mas apenas em alguns pontos, máxima de 26. E na quinta, a chuva vai embora, mas a temperatura cai e não deve passar dos 20 graus. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. A maconha deve ser legalizada? Entre neste debate daqui a pouco, 11h30 da noite em Cidade Ocupada. Assista agora, Todo Seu.